Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é composição étnica da população brasileira e suas desigualdades. Agora eu te pergunto, estás pronto para o início do ano letivo de 2021? Se estás, então, primeiramente, vamos ver se você ainda lembra de algumas coisas que você estudou o ano passado. Ou seja, essa é uma aula diagnóstica, de revisão, então fica muito atento. Vamos lá, então? Então, tratando-se desse assunto sobre a composição étnica da população brasileira, a figura já nos diz muita coisa. Ela é composta por brancos, negros e índios na sua formação inicial. Então, o Brasil é um país com grande diversidade étnica. Sua população é composta essencialmente dessas três populações que acabei de falar, né? Branco, negro e indígena. Os indígenas constituem a população nativa do país, aquela que quando os europeus, quando chegaram no nosso território, já existiam esses povos. Então, são os povos originários, já viviam nessas terras. Então, constituem a população nativa. Os portugueses foram os povos colonizadores que ocuparam essa terra para explorar tanto os recursos naturais, como também a própria população quanto a sua força de trabalho. E os negros africanos foram trazidos para servir de mão de obra escrava, principalmente nas fazendas de café e também de açúcar nos primórdios da formação do território brasileiro. Inicialmente cana-de-açúcar e depois o café. E os outros ciclos econômicos também, que os negros tiveram participação ativa nessa atividade econômica. Esse contexto proporcionou a miscigenação, em outras palavras, a mistura dos habitantes do Brasil, caracterizados como mulato, branco, mais a fusão com os negros, a junção, na verdade, né? O branco casando com uma negra, o caboclo ou mameluco, um branco com um índio ou com uma índia, o cafuso, índio com um negro ou com uma negra. Com o prosseguimento da miscigenação, ou essa mistura mais acentuada, originaram-se inúmeros tipos que hoje compõem a população, nossa população. Em outras palavras, criaram-se novas matizes que, eu diria, quando você pega um negro, ele vai ser negro em qualquer uma das situações. Você pode até dizer que é pardo, mas vai ser um negro de tonalidade mais escura, outra mais tênue, um moreno, isso e aquilo. Mas o fato é que quando você vai para uma região brasileira que ela é composta predominantemente por branco, todos esses apelidos que são usados, para você que você não quer se chamar de preto, negro, lá você vai ter essa característica muito marcante, que você vai se dar conta que você é negro, porque lá na terra dos brancos, para eles você vai ser negro. Então isso gerou então matizes diferentes no país inteiro, que a coloração da pele, na verdade, não faz muita diferença aí. Todos fazemos parte de um mesmo povo, de uma mesma nação, a nação brasileira. Então isso faz parte do contexto, que você inicia com três povos que vão fazer parte da composição étnica do país, até chegar a essa composição bastante diversificada, misturada no país inteiro, que vão caracterizar então a cultura brasileira dos tempos atuais. E aí eu queria ilustrar para vocês, nessa figura aí, aquilo que eu acabei de destacar. Então aí nós temos a junção do europeu, do português, com o índio, gerou então o mameluco. A junção do europeu com o negro, mulato. E a junção do negro com o indígena, você tem o cafuso. Então veja essa relação que tem entre a figura de cima, a formação do casal, gerando então um mameluco, entre o português e o índio. O português mais o negro, o mulato, e o negro com o índio,
o Cafuso. Então essa ilustração aí para você tentar associar e memorizar como é que se deu essa composição inicial na formação da população brasileira. É sempre importante ressaltar que nos estados brasileiros não há homogeneidade étnica, não existe uma cultura única, um povo único num lugar. Exatamente por essas misturas e as constantes, digamos assim, migrações de um lado para o outro em função das atividades econômicas que decorreram do século XVI até o século XIX, principalmente. Então você teve várias migrações que influenciaram bastante na intensificação ainda mais da miscigenação. Então, a predominância de vários grupos em função desses fatores que citei, inclusive também a entrada de imigrantes no país também ajudou bastante nisso. A distribuição dos principais grupos étnicos pelo território nacional é uma das consequências do povoamento das regiões do país. Vamos agora dar um destaque para o caso dos brancos. A grande maioria da população branca tem origem europeia. Lembrando que no período colonial vieram para o Brasil tanto espanhóis, holandeses, franceses, além de italianos, eslavos, alemães, etc. A região sul, por exemplo, abriga grande parte dos brancos da população brasileira, pois esses imigrantes ocuparam tal área. Então, vejamos nesse mapa a ilustração que alguns pensam que somente a região sul que tem participação ativa de imigrantes, seja alemães, italianos, espanhóis, franceses, russos, enfim. Mas, na verdade, a ocupação territorial do Brasil e vários fenômenos atípicos que aconteceram na Europa e na Ásia fizeram com que muitos imigrantes, sejam por perseguição religiosa, sejam por guerras, vindo até o Brasil e ocupando as várias regiões do país. Inclusive, se você olhar no mapa, o próprio estado do Acre, que é o nosso estado, você tem a presença em azul dos sírios libaneses. Então você vai ver aí que o país inteiro é pintado tanto pela presença de japoneses, alemães, portugueses, espanhóis, italianos, eslavos, sírio-libaneses e muitos outros. E aí está um destaque para os principais grupos que vieram fazer parte da composição étnica do Brasil. Veja o exemplo dessa paisagem maravilhosa. Aí é Pomerode, Santa Catarina, colonizada por alemães. Presta bem atenção nessa imagem, porque no final de tudo, vamos fazer uma análise da questão das desigualdades sociais decorrente dessa nossa formação histórica, social. Olha só essa aí, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, também colonizada pelos alemães. Então veja no mapa da região sul, e eu queria destacar só os pontos em verde e o laranja. Então nós temos aí a cultura italiana, de verde, e a cultura alemã de laranja. Estão presentes tanto no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina e também no Paraná. No Paraná você não vai ver o verde, mas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul os italianos estão presentes com maior predominância, além dos outros grupos de europeus que estão aí nessas localidades. E é bom lembrar que isso faz com que muitas cidades onde eles estão presentes, que fundaram colônias, são cidades muito desenvolvidas, com um padrão de vida muito elevado. E os negros, essa etnia foi forçada a migrar para o Brasil, uma vez que vieram como escravo para atuar principalmente na produção de açúcar e mais tarde na cultura do café. O Brasil é um dos países que mais utilizou a mão de obra escrava no mundo. Hoje os negros se concentram principalmente nas áreas nas quais a exploração foi mais intensa, como é o caso das regiões Nordeste e Sudeste. No caso dos indígenas, grupo étnico que habitava o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Veja que no gráfico mostra que em 1500 a população indígena equivalia a 3 milhões de habitantes.
equivalente a 100% da população nesse período. Quando chegamos a 2010, essa população é um pouco mais de 800 mil habitantes, equivalendo a apenas 0,26% da população, ou seja, menos de 1%. E onde está distribuída essa população? A maior parte dela está na região norte, com mais de 300 mil indígenas. Muito bem, e aí eu quero voltar novamente a essa imagem aqui. E aí vamos entrar para aquela discussão, o que tem de desigualdade na população brasileira em relação à formação étnica cultural? Você vai observar que os negros, quando acabou a escravatura, mas eles também ficaram excluídos da mão de obra, ficaram excluídos do direito da posse da terra. Com isso, essa pobreza vem se estendendo desde esse período, do fim do século XIX. Então vejam que isso vai atenuar bastante essa diferença da questão socioeconômica. Quanto aos indígenas também, além de terem sido dizimado grande parte de sua população, também ficaram relegados ao esquecimento, principalmente nas áreas de reserva, e que não acompanharam o desenvolvimento da chamada civilização ocidental. Então veja que principalmente as áreas que foram ocupadas por estrangeiros, por europeus, são regiões bastante desenvolvidas, como é o caso da região sul, que tem alto índice de desenvolvimento humano, tem um padrão econômico muito importante e a população tem inclusive uma longevidade maior do que os outros lugares, a educação muito mais avançada. Então você vai perceber que isso vai criando um abismo entre as áreas, entre regiões de população branca, que tem, de certo modo, uma diferenciação das outras regiões do país, onde tem a predominância de negro, onde tem a predominância de outras formas étnicas da população brasileira. Então isso é muito acentuado, bem perceptível para todos nós. Vamos então para o nosso Exestando. Presta bem atenção nessa questão, hein? Etnia foi forçada a migrar para o Brasil uma vez que vieram como escravos para atuar primeiramente na produção do açúcar e mais tarde na cultura do café. O texto acima se refere, presta bem atenção, letra A, aos indígenas que já viviam no território, letra B, aos amarelos asiáticos, letra C, aos negros capturados na África para trabalho escravo, letra D, os brancos europeus responsáveis pelos engenhos no Nordeste. E aí, você conseguiu fazer sua escolha? Já tem certeza então? Então, se você disse que a resposta é letra C, parabéns, certíssimo! Aos negros capturados na África para trabalho escravo, principalmente na cana-de-açúcar e depois também na de café. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Espero que na próxima você possa acompanhar esses estudos. Se você quiser essa aula ou outros componentes curriculares, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!